Hoje vamos falar de cuidado com a vida dos homens. Vamos falar no nosso quadro Saúde em Dia. Reposição hormonal masculina. Você já ouviu falar? Existe um hormônio chamado testosterona, que a queda é capaz de gerar prejuízos enormes à saúde masculina. Queda de cabelo, obesidade, impotência sexual e muitos outros assuntos. Normalmente essa queda do hormônio acontece na andropausa, que é um período da vida masculina onde há essas baixas hormonais. Mas para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o nosso querido doutor Benjamin Carvalho, que é urologista. Bom dia, doutor Benjamin. Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Vamos começar a nossa conversa para ensinar como os homens podem funcionar melhor nesse ano que está começando, no cuidado com a saúde masculina e o que pode ser feito para que se viva mais e com qualidade, não é isso? Isso mesmo. Está procurando sempre isso que você falou, envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida, ter uma vida sexual satisfatória, um casal feliz, que é o que a gente quer. Pois é, o doutor Benjamin é urologista e sempre está nas redes sociais, fazendo perguntas, abrindo as caixinhas de perguntas, respondendo aos seus seguidores. E hoje nós temos aqui também, doutor, algumas perguntas para o senhor responder para os nossos telespectadores. Vamos conferir a respeito da saúde dos homens. Olha só, a nossa primeira pergunta é a seguinte: sobre a impotência sexual. Quais são as causas da disfunção erétil? Muitas vezes dentro de um casamento isso é um fator que traz muitas questões na vida de um homem de maneira geral, né? Essa questão da disfunção erétil. Quais podem ser as causas? A disfunção erétil é um problema muito comum nos homens, né? Principalmente depois de uma certa idade, e tem muitas causas, né? Uma das principais causas é a própria idade. Então, é comum com o envelhecimento do homem ele começar a apresentar falhas nessa potência sexual. Mas existem várias outras causas além da idade, né? Problema de hipertensão arterial, problema de diabetes, problema de dislipidemia, que é colesterol alto, o sedentarismo é outro fator importante, um fator muito comum é a obesidade. Então, homens obesos eles tendem a ter mais problema de ereção. Além disso, tem a própria questão da testosterona. Testosterona baixa também dá problema de disfunção erétil. Existem alguns medicamentos que podem dar problema de ereção, como antihipertensivos, antidepressivos. Existem problemas psicológicos, então a ansiedade pode dar disfunção erétil, a depressão pode dar disfunção erétil. O problema no relacionamento, às vezes o relacionamento do casal ali não está legal, isso acaba que não gera o interesse e também leva à disfunção sexual. Então são vários fatores, tabagismo, um cigarro é ruim para a ereção, bebida alcoólica, droga, tudo isso aí interfere nesse processo de disfunção sexual. Você falou a respeito da idade, que com a idade o homem pode ter naturalmente, né, essa queda hormonal e ter essa disfunção erétil. Dá para resolver, doutor? Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo acabam tomando medidas sem consultar um médico, fazendo uso de medicamentos de maneira indiscriminada. Nesses casos, estou ficando aí mais velho, estou nos 45 anos, talvez nos 50, estou percebendo que o meu corpo já não é o mesmo com relação à potência sexual. O que fazer? É importante justamente procurar uma avaliação para fazer toda a dosagem hormonal, para ver o que é que está podendo levar a esse problema sexual. Não é recomendado o uso de medicamentos por conta própria, então existem contraindicações para o uso desses medicamentos muito famosos aí no mercado, o azulzinho. Inclusive então, usado muito pelos jovens, agora está uma modinha, onde jovens de 16, 17, 18 anos, 20 anos, 22 anos, tomando estimulantes sexuais. Isso tem um preço, né? Tem um preço para quem não precisa, principalmente a questão psicológica. Então, paciente que não tem problema de ereção e toma medicamento para potencializar, ficar mais potente, isso gera uma dependência psicológica. O que é isso? O paciente ele não vai ter confiança nele na relação sem o remédio. Então, ele não consegue se livrar do remédio porque ele associa que se não tomar o remédio vai falhar. Então, a gente não recomenda o uso desses medicamentos para quem não tem problema. Existe uma tendência ainda também, que é muito vista atualmente, de se usar isso para academia, e não tem comprovação científica nenhuma que isso aumente força, esses medicamentos aumentem força ou
ou energia na hora da academia, e está tendo muito isso, né, via rede social, muita divulgação de gente falando que usa para academia, também não é indicado. Então, o medicamento é isso aí. Todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento tem contraindicações. Então, isso tem que ser avaliado no consultório, acompanhado direitinho, para você ter um uso seguro dessas medicações. Importantíssima a nossa conversa. Vamos só mais uma pergunta? Vamos ver aqui a nossa próxima pergunta, rapidinho. Por que homens cada vez mais jovens têm problemas de impotência? O que é que está acontecendo com os jovens hoje? Que os homens, apesar de jovens, já traz esse problema que muitas vezes prejudica a saúde, a autoestima e os relacionamentos. A gente vê muito problema de ereção em jovem. Lógico, eles têm jovens obesos, têm jovens sedentários, têm jovens que abusam de álcool, drogas, tem jovens com problema de ansiedade, depressão, e tudo isso aí pode levar a problema de ereção. Mas a maioria dos casos de problema de disfunção erétil em jovens, a gente chama de disfunção erétil psicogênica. O que é isso? O paciente que teve uma falha eventual, que isso é normal, pode acontecer, mas aí ele coloca na cabeça que não está bom, que não está potente, que vai falhar. Ele vai para a relação ansioso, com medo, sem confiança, e isso aí faz com que ele não relaxe. E o cérebro acaba que bloqueia a ereção. Então, é um problema muito comum. Você faz toda a avaliação hormonal, não acha nada nesse jovem que justifique isso. E aí, acompanhamento psicológico, orientação, para ele ganhar novamente a confiança nele, ele entender que não tem nenhum problema de saúde, e a maioria dos casos, com esse acompanhamento, essa orientação, acaba que voltam a conseguir ter a relação do jeito que era antes. Outro fator, eu falei, o uso desses medicamentos em quem não tem necessidade. Então, às vezes, o paciente ele não consegue tirar o medicamento e cria um problema. Existem os jovens que usam hormônios esteroides anabolizantes, que também pode dar esse efeito rebote de disfunção erétil. Outro fator muito comum, a questão da comparação, né? Hoje em dia, com essas mídias sociais, o jovem se compara muito a padrões bem estabelecidos de beleza, de potência, e acaba que é um mundo irreal, que ele compara e vê que não é aquilo ali, e aí acaba que interfere também. E outro fator muito comum, que é um problema real, é a questão da pornografia. Então, existem muitos jovens viciados em pornografia, e ali é outro padrão irreal, outro padrão que não é conseguido facilmente na realidade, e isso aí também acaba que gera sérios problemas sexuais em jovens. Muito obrigado, doutor Benjamin, pela sua presença, trazendo esclarecimentos tão importantes. Obrigado a todos. É um problema muito comum, mas o importante é que existem várias opções de tratamento, desde medicamentos, injeções, próteses, a própria reposição hormonal. É importante se descobrir no início, procurar investigar a causa e fazer um tratamento adequado para aí sim ter uma vida sexual satisfatória. Olha que maravilha. Começa o 2025 aí com a saúde em dia. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.